Oi, Bia, seja Oi, Gi. muito bem-vinda ao nosso Think Tank. Você não sabe a minha felicidade de estar entrevistando uma menina. Você é a primeira a vir aqui na nossa entrevista, então seja muito bem-vinda. E para começar, eu Obrigada. queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, seu curso, enfim, fala pra gente aí. Tá, legal. Meu nome é Beatriz, eu faço administração na PUC Paraná, então eu resido em Curitiba. E, bom, acho que é isso, né? Não sei se eu já entro ali no tópico de estágio, já complementando. Hoje eu faço estágio no mercado financeiro, mais especificamente na área de concessão de crédito no Itaú BBA, aqui em Curitiba mesmo. Perfeito. E conta pra gente um pouquinho de onde veio o seu interesse no mercado financeiro. A gente sabe que é um mercado muito masculino, então conta pra gente de onde surgiu esse interesse, essa vontade de trabalhar no mercado financeiro. Tá, legal. Acho que diferente, assim, de algumas histórias que eu ouço, grande parte ali, tem um pedaço da família que trabalha no setor, enfim, algo do tipo. Não foi meu caso. Assim, acho que o interesse ele foi surgindo meio que naturalmente, também por vários fatores ali que casaram de acontecer junto. No ano passado, eu tinha acabado de sair de um estágio X que eu estava fazendo, era numa startup. Eu faço administração, sempre tive um interesse, assim, de ter um negócio, algo do tipo. E daí, na época, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E bem nesse momento, abriu um processo seletivo para a Liga de Finanças da faculdade. Ela estava voltando ali a funcionar, depois de um período que tinha sido desligada, né? E os meninos eram super proativos, foi bem bacana. Daí, enfim, me inscrevi, falei, é isso que eu vou fazer. Acho que finanças faz sentido, é uma coisa que eu gosto dentro das aulas ali da faculdade. Daí, integrei o time lá e foi bem bacana. Começou aí. Desde então, falando sobre todas as coisas que aconteceram ao mesmo tempo, eu também passei meio que assim, não foi sem querer, mas por indicação num processo seletivo dentro do banco. Então, assim, todas as coisas aconteceram ao mesmo tempo e funcionaram muito bem, porque hoje eu me encontrei, né, dentro do mercado. Não, era destino então, Bia. Cara, destino. E foi legal que você trouxe que a sua família não é do mercado financeiro, Uhum. né? Então você foi a primeira aí, eu acho que isso é uma objeção das pessoas. Eu entrevistei muita gente, coisa que tinha família, mas legal você ter essa perspectiva Uhum. de que não tem a família, e foi você que começou aí, que entrou. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva feminina sobre o mercado, como é que é a sua experiência como mulher nesse mercado financeiro. Legal, esse é um tema bem importante, na verdade. Acho que antes de eu entrar, assim, até quando, enfim, eu assistia aqueles calls de resultado de banco e tal, quando você vai ver, a mesa diretora é basicamente composta por homens, assim, né? Eu acho que nos últimos tempos a gente vê uma pauta muito mais crescente nesse sentido, mas eu fiquei meio assustada, assim, eu falei, meu Deus, né? Acho que é um mercado que vai ser muito mais difícil e muito mais desafiador para mim como mulher. Mas assim, felizmente, depois que eu entrei, hoje o meu time é composto por várias meninas. A minha superintendente é mulher, então acho que justamente por conta da gente ver isso crescendo, né, dentro dos objetivos das empresas, eu consigo viver isso hoje, que é enxergar essa representatividade dentro dali de onde eu atuo, né? Então isso é bem interessante, assim. Acho que a gente está caminhando para um lugar mais igualitário, eu diria, né? Então acho que eu trago assim esse pensamento mais positivo. Mas sem dúvida, acho que é desafiador, é tudo que a gente, enfim, luta e trata há tanto tempo, né? Mas estão caminhando bem. Acho que isso é. Perfeito. Como mulher também fico muito feliz pela sua experiência positiva. E agora entrando um pouquinho mais na Fink, eu queria que você contasse como é que você conheceu a Fink e quais foram os cursos que você fez aqui com a gente. Uhum. Bom, então os meninos, eles eram super proativos na liga e aí eles fizeram esse contato com o Thiago e ali eu tive a oportunidade, né, de participar do Immersion. Até na época eu tava como diretora de IB, eu não sabia muita coisa, assim, então foi muito interessante. Acho que esse foi um ponto positivo ali da Fink. Enfim, como algumas pessoas, a gente às vezes começa sem saber muita coisa e o mercado financeiro ele é um mundo à parte, né? Ele tem, enfim, tem temas muito específicos, ele tem uma linguagem muito específica, ele tem várias coisas que são extremamente específicas e acho que a Fink ela entra nesse contexto, assim, para quem precisa de algo mais estruturado para aprender, com uma preparação ali muito boa, muito completa, sabe? Então, isso é positivo.
E eu conheci a Fink exatamente nesse momento ali. Muita coisa aconteceu no meio do ano passado, daí eu fiz o Immersion e foi muito interessante. Eu também tive... Eu confesso que eu não lembro exatamente o nome dos cursos, mas eu acessei a plataforma da Fink e eu acho que isso foi também super interessante, porque eu assisti todas as aulas. E daí que as coisas começaram a fazer também um pouco mais de sentido, sabe? Perfeito, Bia. E você falou que você está estagiando muito público nosso. São pessoas que querem entrar no mercado financeiro, que estão procurando esse estágio. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi o seu processo seletivo. Legal. E como você acha também que a sua experiência na Fink ajudou. Se você comentou na entrevista sobre a Fink. E você falou até que acessou e viu todas as aulas. Eu imagino que você tenha feito web prep também, que é bem focado nas entrevistas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência no processo seletivo e como é que a Fink te ajudou. Tá, legal. Acho que é interessante pontuar que Curitiba fica longe do centro financeiro, que é São Paulo. Então, a gente também vive um contexto um pouco diferente. Então, aqui, acho que processos seletivos muito robustos, assim, eles não acontecem. Então, no meu caso, eu entrei por indicação. Eu cheguei a passar por entrevistas e aí acho que entra a Fink, né? Então, eu acho que diante de outros candidatos, eu entendia sobre o mercado, eu comentei sobre o meu interesse em IB, eu demonstrava que buscava, né? Então eu tinha feito o curso, acho que isso foi assim algo que realmente somou e soma, né? Esse interesse. Óbvio, dentro desse contexto aqui de Curitiba, que é o que eu consigo falar, assim, acho que São Paulo muda um pouquinho, mas esse ponto de estar preparado não muda. Isso com certeza não. Principalmente para IB também, né? Que às vezes tem algumas perguntas um pouco mais técnicas ali. Então, acho que isso é interessante. Você demonstrar que você está correndo atrás. Isso acho que é o ponto principal. Daí, acho que fora isso, assim, em um outro momento, porque eu comecei no comercial e depois eu migrei para o crédito. Então, eu abri uma vaga e aí demonstrei interesse ali. Daí, nesse ponto, eu tive uma entrevista um pouquinho mais técnica, assim, eu tive que fazer um case e tal, então me ajudou também, porque por mais que eu estude, né, os demonstrativos financeiros na faculdade, eu acho que essa visão um pouco mais analítica eu consegui também ter ali na Fink. Então, foi bom, somou para mim. Perfeito. E você comentou que você começou no comercial e foi pro crédito. Então, conta pra gente a sua experiência do dia a dia. O que você fazia no comercial, o que você faz hoje no crédito. Conta pra galera. Tá, legal. Acho que essa é interessante, assim, porque o mercado financeiro ele é muito vasto, né? A gente, às vezes, não se aprofunda tanto, mas tem muita área mesmo. E, bom, o comercial, basicamente, ele cuida do relacionamento com o cliente. Então, ele quem tá ali no dia a dia, atendendo as demandas do cliente, sejam elas as mais normais, assim, até as mais estruturadas, que é quando esse cliente também vai sendo direcionado para áreas mais especializadas. Então, ali no comercial, eu tava, óbvio, assim, como estagiária, a gente acaba começando no operacional, um pouco no começo, então eu tava mais operacional, dando um auxílio, não com esse contato tão direto com o cliente, assim. E hoje no crédito, também explicando um pouco mais da área, é uma área um pouco menos comercial, mais técnica, né? Por mais que a gente tenha esse contato com o cliente, mas ela é responsável por conceder crédito para a empresa. Então, ela quem vai fazer uma análise da empresa, do setor. E daí, o meu dia a dia consiste basicamente em lançar os números das empresas, os demonstrativos numa planilha que a gente tem, que ela é padronizada, que ela vai servir para a gente conseguir fazer essa análise da empresa, fazer projeções também e ver se, enfim, o que a gente está propondo ali, né? No caso, o comercial está propondo funciona e cabe dentro daquele balanço. Então, a longo prazo ali, a longo, curto, enfim, para a empresa. E daí eu acho que é interessante dizer também que hoje no crédito eu não trabalho com coisas mais estruturadas, né? Existem áreas específicas no banco que vão trabalhar com isso, assim como com empresas também que estão em reestruturação, enfim. Mas são muitas mudanças também no banco, acho que isso é interessante. Fica aí para os alunos, enfim, da Fink, pesquisarem um pouco mais, porque o banco sempre está mudando, sempre está se reestruturando ali, seguindo um pouco do mercado. Então, anteriormente, o crédito aqui já chegou a trabalhar com algumas coisas mais estruturadas, sem esse apoio específico das áreas ali, que ficam muito segmentadas, né? Então, enfim, é legal. Eu gosto bastante desse tema e acho que é uma ótima área também para quem tiver a oportunidade de começar a migrar depois para qualquer outra, porque você aprende muitas skills ali que são
são necessárias e importantes para as outras áreas também. Aprende a olhar para o setor, você aprende a fazer projeção, você aprende a olhar para os demonstrativos contábeis, enfim, é uma área bem completa, eu gosto bastante. Dá pra sentir o seu brilho no olhar falando da área que você se encontrou, né? Sim. E é boa pra ir pro IB depois também, então assim... Ó, viu, galera? Bacana. Você pretende mudar ou tá feliz na sua área? Por enquanto, assim, feliz. Acho que no longo prazo eu tenho curiosidade de conhecer outras áreas também, inclusive essas que são um pouco mais especializadas, assim. Então, isso me interessa bastante. Vamos ver, assim, como a vida se desenvolve, né? Sei, já surgirem. E Bia, voltando, primeiro, muito obrigada pela sua visão. Acho que agregou muito a entrevista a sua visão sobre essas áreas e a sua fala agora. E aí, voltando um pouquinho para os cursos, o Thiago e o Marcos falam muito sobre a importância de networking, sobre soft skills. E eu queria te perguntar, na sua experiência na imersão, foi bom também para você para conhecer outras pessoas e fazer esse contato? Conta pra gente. Foi sim. Eu acho que assim, se eu pudesse dar uma dica, seria aproveitar o máximo possível, porque eu sinto que eu poderia ter aproveitado um pouco mais, inclusive. Eu assisti a algumas outras entrevistas e eu vi como o pessoal ficou extremamente próximo, e isso faz toda a diferença mesmo, principalmente no mercado financeiro, assim, acho que o mercado, o pessoal fala, né, tipo, o mercado é pequeno, todo mundo se conhece, então, no fim das contas, você precisa conversar com as pessoas, desenvolver esse network, até pra você, enfim, se sentir bem, assim, acho que é importante, né, a gente precisa das outras pessoas pra crescer também, né, então, é essencial. E ali, uma coisa que foi super legal, que eu fui descobrir depois, eu não vou falar exatamente quem é a pessoa, mas teve um menino que tava também no Immersion, que depois ele foi pro IB, então, tipo, ele tava em crédito também, em uma outra plataforma, e aí, pesquisando, tipo, ele falou, eu vi o seu nome aqui numa reunião e tal, a gente tava no Immersion, eu falei, meu Deus, sim, tava! Então, isso foi bem interessante, bem bacana, e eu não esperava, né, mas aconteceu. Ah, legal. E ainda um pouco no tópico de soft skills, você sente também que são muito importantes para o seu dia a dia? Claro, é muito importante a técnica, mas essas habilidades comportamentais que o Marcos e o Thiago falam tanto, você vê isso na prática? Sim, com certeza. Inclusive, assim, acho que no começo da carreira, ninguém espera que você saiba tanto assim, que você seja extremamente técnico, né? Acho que o técnico é fundamental, ele vai te diferenciar ali em algum... Mas ninguém espera que você seja, tipo, um Einstein e saiba... Ninguém nasce sabendo, né? Então, aí que entram as soft skills, elas vão te diferenciar muito. Tanto questão de comunicação, tanto porque o mundo corporativo também é desafiador, assim. Existem pessoas que são muito fáceis de lidar, existem pessoas que não são nem um pouco fáceis de lidar. Às vezes essas pessoas, elas vão estar acima de você precisa respeitar a hierarquia. Então, assim, você vai estar sendo testado comportamentalmente todos os dias. Então, é essencial que você se desenvolva nesse sentido, se desenvolva também emocionalmente. Eu acho que, assim, isso é o que vai te sustentar a longo prazo, né? E vai fazer com que você absorva o máximo das experiências que você vive também. Então, é essencial. Perfeito, Bia. E já caminhando para o final, mais duas perguntinhas. Eu queria que você contasse pra gente o seu maior desafio e a sua maior conquista até hoje que você considera na sua trajetória, tanto acadêmica, profissional, na imersão, enfim, fala pra gente. Tá, legal. Essa pergunta é bacana, assim, porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, qual foi a coisa mais gigante que eu fiz, assim? Acho que eu tenho muito pra fazer, que ainda vai ser grande, né? Mas, sem dúvida, foi ter passado por toda essa trajetória, porque eu vivi bastante coisa, assim, durante a faculdade, eu sempre escolhi me enfiar, assim, tudo que eu podia, então, acho que essas são conquistas que eu considero muito grandes pra mim, porque elas me agregaram de uma forma muito única pra mim mesma, tipo, eu consigo enxergar o quanto eu evoluí com todas elas. E acho que os maiores desafios são... Aliás, o maior desafio é lidar com a ansiedade antes de todas as mudanças, assim. Então, enfim, eu tive que fazer algumas escolhas, eu tive que ser forte em alguns momentos, e para isso eu precisei lidar com uma ansiedade que foi um pouco mais tensa. Então, ter superado tudo isso, conseguir olhar para trás e falar, caramba, eu evoluí, hoje eu sou mais madura, eu tô caminhando para enfim, um bom lugar dentro do mundo profissional, mas também do pessoal. Acho que isso é o mais gratificante, assim. Também o mais desafiador, sem dúvida. Perfeito. E a sua conquista? Então, a conquista foi
chegou até aqui, assim, acho que e ter conseguido passar também, tá ali no banco e evoluindo, assim, dentro do que eu vejo hoje, sabe? Isso é ótimo. E um dos maiores bancos que tem, né? Sim, sim, E toda vez agora. que eu olho eu falo, meu Deus, sim, consegui. Parabéns. E para terminar, eu queria que você deixasse um conselho para quem está começando a carreira também nesse mercado, com a experiência que você tem. E eu queria que você trouxesse especialmente também para as meninas, para as mulheres, aí um conselho. Tá, legal. Acho que, então, o principal sempre vai ser desafiador. Para nós mulheres, ainda mais. A gente tem que lidar com um desafio, assim. Exterior, eu acho que interior também, né? Enfim, acho que talvez a gente vai ver essa diferença, assim, de ser um pouco mais emocional a fala, mas é verdade, tem um pouco mais dessa sensibilidade, assim. Então, tudo isso é um pouco mais desafiador, mas também faz com que a gente chegue muito longe. Então, acho que agarre isso, reflita diante das coisas, seja forte, que no fim acaba dando certo. A gente consegue. Perfeito, Bia. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, Eu pela que sua agradeço. entrevista. Te desejo todo o sucesso do mundo aí. Obrigada. E seja muito feliz na sua carreira. Estamos aqui qualquer coisa e que você continue representando aí a gente nesse mercado tão masculino. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Um beijo. Um beijo.